a paz do Senhor. Demônios. Assim como eu, muitos acreditam que os demônios, eles vivem entre nós. E a palavra de Deus prova a sua existência, que eles são reais. Só que eles são seres espirituais, são seres invisíveis, que o homem não pode vê-lo. Em João capítulo 10, versículo 10, a missão deles é roubar e destruir a nossa vida. É destruir principalmente a presença de Deus em nossas vidas. É nos deixar enfermos. É destruir o nosso emprego, a nossa casa, o nosso casamento. Apocalipse 12, versículo 9 diz assim: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, Satanás, quando estava no céu, ele era tipo de um anjo-chefe. Quando ele se rebelou contra Deus e Miguel, na luta que teve no céu, a primeira guerra que teve no céu, a primeira guerra da história, Satanás convenceu alguns anjos a irem para o lado dele. E por esses anjos terem ido ao lado de Satanás, eles foram expulsos do céu juntamente com Satanás e atirados para a terra. E hoje a Bíblia fala sobre esses anjos, se referem a eles como espíritos imundos ou demônios. Então, eu acredito, assim como muitos, que eles estão entre nós e que eles não foram destruídos quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, como pensam alguns. Porque senão não teriam sentido capítulos como Efésios capítulo 6, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, Apocalipse 20, versículo 10, entre outros. Seus demônios foram destruídos junto com Satanás. Irmão Fabiano, eles são muitos? Sim, são muitos. Segundo Marcos capítulo 5, versículo 9, diz que eles são muitos. Porque quando Jesus pediu o nome do demônio que estava sobre a vida do jovem gadareno, o demônio respondeu: Meu nome é Legião, ou multidão, porque somos muitos. Possessão demoníaca é possível? Eu acredito que ainda é possível nos tempos de hoje. Porque você vai ver em Lucas capítulo 8, versículo 2, a possessão demoníaca acontecia até nos tempos de Jesus Cristo, nos tempos de apóstolo Paulo. Lucas 8, versículo 2 diz que Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena. Lucas capítulo 8, versículo 30, diz assim: Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Essa passagem se confirma o que eu acabei de dizer sobre os demônios serem muitos. Lucas capítulo 22, versículo 3, diz que Satanás entrou em Judas. Mateus capítulo 8, versículo 16, diz: Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Atos 19, versículo 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então aqui, as pessoas, eu acredito que pessoas hoje podem serem ainda serem possuídas por demônios. A Bíblia nos prova isso. Esses versículos que eu acabei de ler, como por exemplo, Satanás entrou em Judas, todo mundo sabe a história. Aqui Paulo também, expulsava os espíritos malignos, se retiravam através do apóstolo Paulo. Então, isso prova que eu acredito que ainda existe possessão demoníaca, que os demônios ainda podem possuir corpos de pessoas.
Irmão Fabiano, o crente pode expulsar demônios? Marcos capítulo 16, versículo 17 nos responde. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Então olha só. Jesus disse que o crente, ele pode sim expulsar demônios de alguma pessoa, através do poder de Deus que está sobre a vida dele, através do Espírito Santo que está sobre a vida dele. Então, esta ordem aqui, esta fala de Jesus, eu acredito que não era só para os apóstolos, não. Eu acredito que isto está valendo nos tempos de hoje, para a igreja do Senhor, que nós temos o poder sim de expulsar demônios. Aleluia! Podemos conversar com uma pessoa possessa. Pelo fato de Jesus ter conversado com o jovem gadareno, o demônio que estava sobre ele, quando Jesus pediu o nome do demônio, muitos pastores acham que eles podem ficar conversando com os demônios. E eu, no meu entendimento, pastores que agem assim hoje em dia estão com falta de entendimento. Pelo fato de Jesus ter conversado com o demônio, isso não quer dizer que o cristão, o crente, vai ficar conversando com o demônio, vai ficar batendo um papinho longo com o demônio. Eu acho isso ridículo. O crente pode ser possuído, irmão Fabiano? Não. O crente verdadeiro, que está cheio do Espírito Santo de Deus, que tem o Espírito Santo de Deus em sua vida, eu acredito que ele não pode ser possuído, porque ele é a morada do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, o demônio não pode habitar junto com o Espírito Santo nessa vida. Agora, se um crente está endemoniado, aí é porque ele está vivendo em pecado, ele está vivendo uma vida que não está agradando a Deus, ele está em falta com Deus. E aí o Espírito Santo de Deus se retira da vida desse cristão, dando lugar para esse espírito maligno, como disse Jesus, que ele vem e traz 7 piores do que ele, e o último estado fica pior do que o primeiro. Então eu acredito que o crente cheio do Espírito Santo de Deus, o demônio não pode tomar conta do seu corpo. Eles entram em animais, irmão Fabiano. Segundo Marcos capítulo 5, versículo 13, eles entraram em porcos, mais ou menos 2.000 porcos, que os demônios saíram daquele jovem e passaram a entrar nos porcos, na qual esses porcos caíram do despenhadeiro abaixo, caído no mar. Então eu acredito que o demônio pode entrar sim num animal, até hoje, por exemplo, num animal selvagem, e indo para cima de tal pessoa. Os demônios podem causar doenças ou deficiência física? Lucas 13, versículo 11 nos responde. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Então a Bíblia nos prova que o demônio pode causar enfermidade sobre alguma pessoa ou alguma deficiência física sobre alguém, mas que ele não pode fazer isso em quem ele quer, porque Deus, assim como para Satanás, eles têm um limite de agir sobre a vida de tal pessoa. Então eles podem sim causar algum tipo de enfermidade na vida de tal pessoa. Isso é possível. Irmão Fabiano, eles creem em Deus? Sim. Assim como Satanás, os demônios, eles creem em Deus. Eles são crentes em Jesus Cristo. Porque Tiago capítulo 2, versículo 19 diz: você crê em Deus? Faz bem. Até os demônios creem e tremem de medo. A diferença é que os demônios, por crer em Deus, eles não vivem a palavra de Deus. Eles não pregam a palavra de Deus. Eles vivem em desobediência aos mandamentos de Deus. Eles fazem ao contrário daquilo que Deus quer para a minha vida e para a tua. Então, os demônios creem em Deus, só que eles não fazem a vontade de Deus. E por isso, eles vão pagar um preço muito caro quando Jesus Cristo voltar.
1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, Paulo disse que a comida oferecida a ídolos é aos demônios. Então aqui, você, meu amigo católico, minha amiga católica, que frequentemente participa de festas a padroeiro esse, padroeiro aquele, ou festas a São Cristóvão, festa Aparecida do Norte, entenda que você fazendo isso, você está adorando aos demônios. Porque como Paulo disse, a comida oferecida ali, nesse nome, nesse ídolo ou nessa ídola, é aos demônios. É o apóstolo Paulo que disse, não sou eu. Então, é por isso que já disse a palavra, né? João 8,32, conheça a verdade e a verdade te libertará. Eu não vou nem aqui falar sobre imagens, esculturas, sobre idolatria. Eu tenho um vídeo no meu canal sobre idolatria. Então que você venha assistir esse vídeo e compartilhar esse vídeo para outras pessoas, para aquelas pessoas que precisam abrir os seus olhos para a verdade. Amém? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz o apóstolo Paulo que nos últimos dias muitos apostatariam da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então hoje já é uma realidade nos nossos tempos. Quantas pessoas hoje rejeitam a palavra de Deus, desprezam a palavra de Deus, desprezam e ignoram os profetas de Deus, aquelas pessoas que proclamam a palavra de Deus e preferem dar ouvidos a doutrinas de demônios, a espíritos enganadores. Por exemplo, os maçons, a doutrina espírita kardecista, o islamismo, entre outros. E a Igreja Católica também, porque ela não vive a verdade. Ela não prega a verdade. E é por isso que ela é descrita no livro de Apocalipse, capítulo 17. E esse não é só o meu pensamento. Muitos pensam como eu. A oração e o jejum, elas são armas muito fortes contra os demônios. Às vezes você pode se deparar com uma pessoa que está possessa por demônio. Você pode orar, dar o comando para ela sair em nome de Jesus. E muitas vezes esse demônio não vai sair. Aí Jesus explica em Marcos capítulo 9, versículo 8 e 29. Marcos 9, 28 e 29, versículo. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Então aqui entendemos que tem demônios que só vai sair da vida de tal pessoa se aquela pessoa que foi chamada para expulsar esse demônio, ela estiver em oração, em constante oração e em jejum. Senão, não. Nesse caso aqui, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio de tal pessoa, porque eles deviam estar em oração e em jejum. Aí eles teriam conseguido expulsar o demônio da vida daquela pessoa. Irmão Fabiano, os anjos, eles foram destruídos? Não. Porque 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim, ó. Pedro 2,4 nos prova que eles não foram destruídos. Não é só o pensamento meu, é de muitos que pensam como eu. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Judas e o versículo 6. Judas só tem um capítulo. E há anjos, ou na verdade os demônios, os espíritos imundos, os espíritos caídos, os que não guardaram o seu estado original no céu, mas abandonaram o seu próprio domicílio, o céu. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Aqui, ó, os que não guardaram o seu estado original, não permaneceram anjos de Deus, seres celestiais, mas abandonaram o seu próprio domicílio, o céu. E em 2 Efésios capítulo 6, versículo 12,
diz o apóstolo Paulo: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, aqui esses versículos que eu li de Pedro e Judas, ali diz que alguns demônios estão presos no abismo neste momento, e outros estão soltos. Nos comprova a palavra de Deus que eles estão soltos através dos versículos que eu li anteriormente. Só que a Bíblia não diz o porquê que alguns anjos estão soltos, alguns demônios estão soltos neste momento, agindo na vida do homem na terra, e porquê que outros demônios estão presos no abismo. Isso a Bíblia não relata. Então, e segundo Efésios capítulo 6, versículo 12, que eu acabei de ler, nos prova que os demônios não foram destruídos. Eles vão ser destruídos. Eles vão ser lançados dentro do lago do fogo após a volta de Jesus Cristo, segundo Apocalipse capítulo 20 e versículo 10. E eles estão com seus dias contados, sim. Mateus 25, 41 diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos e seus demônios. Apocalipse 20, versículo 10 diz que eles serão lançados dentro do lago de fogo. Então, a Bíblia já nos diz que os demônios, assim como Satanás, eles estão com seus dias contados nesta terra, assim como a vida do homem também está contado sobre esta terra, porque Jesus Cristo está voltando. Então, os demônios, eles existem, eles são reais, segundo a minha opinião, e eles estão entre nós. E a missão deles é nos destruir. Assim como eu li anteriormente, como eu citei anteriormente, que a missão deles é tirar eu e você da presença de Deus. A missão deles é calar as nossas bocas, nós, os profetas de Deus. Aleluia. Que Deus te abençoe.